Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novas aulas postadas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, a aula de hoje é um encerramento sobre a parte introdutória do mercado de trabalho e nós vamos falar sobre o funcionamento do mercado de trabalho. Como se determina o salário real no mercado de trabalho e a quantidade de emprego que o mercado de trabalho demanda, certo? Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos abordar aqui a teoria clássica do mercado de trabalho, que é a mais, digamos assim, difundida dentro da teoria econômica. O que é relevante a gente, na parte introdutória, a gente entender? Muito daqui a gente vai se reportar lá a micro, a microeconomia que a gente já viu lá na teoria da produção. Então o que a gente sabe? No curto prazo, você tem dois fatores de produção, trabalho e capital. E o capital é fixo no curto prazo, porque é assim que é o mundo. Você demanda algum tempo para poder construir uma fábrica, plantar, fazer uma plantação, plantar um determinado produto agrícola. Então, no curto prazo, o capital é fixo, é dado. Apenas a mão de obra varia. Portanto, qualquer análise sobre o mercado de trabalho e produção depende única e exclusivamente, no curto prazo, da quantidade de trabalho contratada. Outra coisa relevante nessa parte introdutória é entender quem demanda trabalho. Quem demanda trabalho é as empresas, que compram trabalho das famílias, que é detentora do fator de produção trabalho e oferta trabalho no mercado. Então, quem oferta trabalho são as famílias, quem demanda trabalho as empresas. Então, só não se confundam com isso, porque ele é ao contrário do que diz o senso comum. Então, quem oferta o recurso de produção de trabalho são as famílias e quem demanda são as empresas. Ele é um mercado de trabalho. Então, se é um mercado, eu tenho oferta e demanda. Que é isso que eu falei, quem oferta são as famílias, quem demanda são as empresas. Para nós entendermos como se determina, como funciona o mercado de trabalho, eu preciso entender como funciona a oferta de trabalho pelas famílias e quais são as premissas que fazem com que as empresas demandem trabalho. Então vamos começar pela demanda de trabalho. Vamos aqui pegar as premissas básicas, as hipóteses do modelo. O mercado de trabalho é um mercado tipo de concorrência perfeita. Parece tranquilo porque nenhuma empresa consegue determinar sozinha um preço de salário no mercado, assim como nenhum trabalhador consegue sozinho determinar o preço do salário no mercado. Então, a gente pode dizer que o mercado é tipo uma concorrência perfeita. As empresas contratam mão de obra observando o seu princípio básico de maximização de lucro, ou seja, as empresas não contratam mão de obra porque o sujeito é bonitinho, não contratam mão de obra porque acham ou estão preocupadas com o bem-estar social. Elas estão preocupadas efetivamente em maximização de lucro. E esta é a lógica empregada dentro da teoria clássica do trabalho. Contrata mão de obra enquanto a produtividade marginal do trabalho for maior que o salário real. Bom, primeiro, produtividade marginal. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui a aula sobre teoria da produção e produtividade marginal, o que é. Mas vamos só recordar. A produtividade marginal nada mais é do que a produção adicional do fator de produção. O acréscimo de produção ocasionado pela contratação de um fator de produção do trabalho adicional. Aqui eu acabei de produção marginal do trabalho. E o salário real é o salário em termos de poder aquisitivo. Ou seja, se a produtividade marginal do sujeito é 5, vamos lá, relógios, eu não vou pagar para o trabalhador adicional mais do que 5 relógios. Salário real, não se esqueça que é o salário em termos de produto. Então eu vou pagar de 5 para baixo. De 5 para baixo. Então eu vou pagar para o sujeito 4 relógios, 3 relógios, 2 relógios, e a diferença seria o lucro da empresa. Bom, então as empresas contratam olhando a produtividade marginal do trabalhador
a ser contratada. Né? Se ela for maior que o salário, a contratação é feita. Como a probabilidade marginal é decrescente, por conta da lei dos rendimentos decrescentes, que eu também vou deixar aqui no vídeo, para que haja mais contratações, o salário real tem que reduzir. Daí este formato aqui da curva de demanda por trabalho. Tá vendo? Quanto menor o salário real, maior é a quantidade de horas, né, que será demandada pelas empresas. Tá? Certo? Então, a probabilidade marginal é decrescente, eu preciso que o salário real se reduza para poder aumentar a contratação. Por isso, o formato, né, de demanda tradicional aqui, né? A demanda por mão de obra é igual à probabilidade marginal do trabalho. Como ela é decrescente, eu preciso que o salário real caia para poder aumentar a contratação. Né? Note que o salário nominal é irrelevante, pois o que interessa é a mão de obra em termos de produto, que a gente já falou ali. Da condição de máximo de lucro, tendo que o salário monetário para a empresa corresponde ao valor da probabilidade marginal do trabalho. Então, isso aqui é a probabilidade marginal do trabalho. Né? E o salário que a empresa vai pagar, ele está em cima, aqui, na reta de demanda, certo? Se o salário nominal aumentar, mas os preços dos produtos da empresa crescerem na mesma magnitude, o custo da mão de obra não será alterado. Obviamente, isso aqui eu estou mantendo os valores reais. Logo, não se alterará a quantidade demandada do trabalho. N é medido em horas de trabalho. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. N é medido em horas de trabalho. Bom, entendemos por que a curva de demanda do trabalho ela é negativamente inclinada. Vamos lá. Por que a curva de demanda do trabalho, que relaciona quantidade de horas de trabalho e salário real, é negativamente inclinada, né? Por causa da lei dos rendimentos decrescentes. Bom, isso é demanda por trabalho. É o que faz as empresas demandarem trabalho. Agora vamos olhar a oferta de trabalho por parte das famílias. Né? A oferta de trabalho é determinada pelas famílias. A oferta de horas de trabalho é afetada pelo salário real. Meio óbvio, né? Quanto maior for o salário, maior é a quantidade de horas. A decisão de trabalhar corresponde como alocar horas do dia em trabalho e lazer. Então, o que acontece? Deixa eu ler aqui, depois eu vou explicar. O trabalho não gera prazer apenas a renda necessária para a satisfação do consumo. A decisão de quando trabalhar decorre da maximização da função utilidade. Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso. O salário real corresponde ao acréscimo do consumo de bens para cada hora adicional de trabalho. Então, vamos lá. O sujeito tem 24 horas do dia. A decisão do trabalhador é a seguinte. Eu vou abrir mão de horas de lazer. Eu tenho 24 horas de lazer à disposição de consumo. O trabalho é meu, eu vendo quantas horas eu quero. O que, só fazendo um parênteses, é uma espécie de... é um pouquinho contraditório, porque geralmente o trabalhador não vem de hora em hora. Ele vem de lotes de hora. Né? Você não vai lá contratar e dizer, eu quero trabalhar aqui 1 hora por dia. Geralmente os caras não, minha jornada de trabalho é 8 horas, 4 horas, é meio turno, turno integral, certo? E assim por diante. Bom, então o cara tem que escolher entre trabalhar ou ficar de lazer. Né? Essa é a decisão dele. Ele não gosta de trabalhar. Essa é uma das premissas básicas. As pessoas não trabalham porque gostam. Elas trabalham porque precisam consumir bens e serviços. Certo? Cada hora que eu aloco ao trabalho, eu tenho uma perda de satisfação porque eu perco o lazer. Só que essa hora adicional de trabalho me dão direito a uma cesta de consumo. Né? Enquanto a satisfação da cesta de consumo for maior que a perda de satisfação provocadas pela diminuição das horas de lazer, eu vou alocar horas de trabalho. E essa é a decisão. Eu vou... bom, beleza, eu vou trabalhar 4 horas. Qual é a cesta de consumo que eu... Vamos imaginar que eu seja um professor. E tu pode escolher dar uma... Era meu caso na universidade. Eu podia escolher dar 1 aula por semana, 2 aulas por semana, 3 aulas por semana, 4 aulas por semana, 5 aulas por semana. Cada aula adicional
Cada vez que eu pegava uma disciplina adicional, essa disciplina aqui me dava direito a uma cesta de consumo. Tá? Porque eu pegava o salário e podia escolher uma cesta de consumo que melhor me conviesse. Só que eu perdia 4 horas de lazer em casa com meus filhos. Né? A minha decisão era dar uma aula adicional, dada a cesta de consumo que esta aula adicional me proporciona. Compensa em relação a não estar essas 4 horas em casa de lazer, sei lá, jogando videogame, assistindo futebol ou brincando com teus filhos? Sim ou não? Se sim, eu pegava uma disciplina adicional, se não, eu não pegava. Esta é a escolha básica sobre oferta de trabalho. Ok? Alterações de salário real possuem 2 efeitos sobre indivíduos. Eu tenho efeito renda e eu tenho efeito substituição. O efeito renda também é óbvio, né? Quando eu tenho um aumento do salário real, as famílias, né, ficam mais ricas, né? Então demandando mais produtos e lazer. E ao mesmo tempo, quando o salário real aumenta, o lazer fica mais caro. Então, obviamente, também deve ter uma substituição de lazer pelo trabalho. Por isso que quando a renda aumenta, quando o salário real aumenta, quando o salário real aumenta, a oferta de trabalho pelas famílias também aumenta. Né? Dentro do pensamento clássico, a curva de oferta de trabalho reflete a chamada desutilidade marginal do trabalho, que é a perda de utilidade decorrente de dedicar mais horas ao trabalho e menos ao lazer. Ou seja, desutilidade marginal do trabalho é isso aí, né? Ela tem as pessoas não trabalham porque querem. Tá? Então, 1 hora adicional eu tenho uma perda de utilidade, porque a hora de lazer, obviamente, me é mais útil do que a hora de trabalho. Tá? Bom, essa então é uma curva de oferta de trabalho positivamente inclinada, ok? À medida que o salário real aumenta, porque a quantidade de horas de trabalho, de oferta de trabalho, isso aqui é N horas de oferta de trabalho, aumenta, certo? Isso aqui acontece pelos efeitos renda e efeito de distribuição, né? O sujeito pode comprar mais bens e serviços quanto maior for o salário real, né? E também porque aumento do salário real tornam o lazer mais caro, então as pessoas alocam mais lazer, alocam mais trabalho, mais horas do seu dia para o trabalho em relação ao lazer. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, uma situação curiosa. Deixa eu só botar aqui, e isso também é um fato observável, tá? Vamos botar aqui salário real, e aqui vamos botar N, né? Existe obviamente aqui, quando o salário real é 0, a quantidade é 0, né? Então existe uma curva do seguinte, essa aqui é a curva de oferta de trabalho, né? Eu tenho lá o salário real, e tem gente que diz que faz isso aqui. O que isso significa? Que eu vou alocando horas de trabalho em relação ao salário real. Mas todas as pessoas, vamos imaginar que eu tenho um salário tão bom que eu já tenho casa, carro, casa na praia, já pago minha faculdade, todo o meu lazer tenha, e eu digo o seguinte, beleza, agora eu vou alocar mais 1 hora adicional. Tá, mas o que essa hora adicional me traz de aumento de satisfação dada esse consumo que eu tenho direito adicional? Nada, porque eu já tenho tudo. Bom, então é o seguinte, então um aumento do salário real faz com que eu diga o seguinte, não vou trabalhar 10 horas, vou trabalhar 9. Porque eu não tenho o que fazer com esta renda adicional. A minha cesta de consumo está plenamente atendida.
Né? Então existe uma curva, obviamente algum ponto aqui, uma curva que aumenta o salário real, diminui a quantidade de horas alocadas ao trabalho. Certo? Só a ponto de curiosidade para que vocês entendam como funciona a escolha do trabalhador em relação a quantas horas ofertar de trabalho. Então a oferta de trabalho é esta aqui. Né? Quando a gente junta as duas curvas, a de demanda para o trabalho e de oferta de trabalho, eu tenho a determinação do salário real no mercado de trabalho e da quantidade de horas disponíveis para... e da quantidade de horas de equilíbrio. Né? A quantidade de horas de equilíbrio para aquele nível de salário real. Né? Então vamos imaginar que isso aqui seja 1.000. E aqui eu tenho, sei lá, N, vamos imaginar 1.000, aqui vamos imaginar que sejam 8 horas dia. Tá? E vamos imaginar, ó, vamos pegar lei do salário mínimo, vamos imaginar o governo diz assim, não, mas o salário mínimo agora é 1.100. Cara, 1.100 é um pouquinho, é aqui, né? Imaginar que, não, beleza, o meu salário de equilíbrio é 1.000 e vamos determinar um salário de 1.100. O que vai acontecer? A demanda para o trabalho vai diminuir por causa da prioridade marginal. Né? Como eu sou obrigado a pagar mais caro, nem todos os trabalhadores produzem o equivalente àquele salário monetário que eu estou pagando. Né? Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas dispostas a alocar horas de trabalho de seu dia em detrimento de horas de lazer aumenta. Eu gero o famoso excesso de oferta de trabalho. Né? O que é um excesso de oferta? É a pessoa procurando emprego, mas não conseguindo. Isso aqui é desemprego. Então, a teoria clássica do trabalho diz que leis de salário mínimo provocam desemprego. É isso que eu estou dizendo. Porque a lei do salário mínimo é uma lei de preço mínimo. Né? E se eu estabeleço preço mínimo acima do preço de equilíbrio, eu tenho um excesso de oferta e eu não consigo resolver o excesso de oferta. Tá? Porque a lei me impede. Eu não posso pagar menos que 1.100. Não consigo pagar, então ela não se resolve o excesso. Se não, de qualquer forma, se eu tivesse um excesso de oferta de trabalho que não fosse imposto pela lei no preço mínimo, sei lá, por algum desarranjo, desequilíbrio dentro do mercado de trabalho, fazendo com que o salário tivesse subido acima do preço de equilíbrio, eu teria efetivamente uma quantidade enorme de pessoas procurando emprego em relação às vagas oferecidas. O contratante, né, que seriam as empresas, perceberiam a facilidade para contratar bons profissionais por aquele salário, acabariam reduzindo essa oferta de salário, né, porque a oferta seria grande, até que o preço do salário iria caindo até chegar ao preço de equilíbrio. Né? E aqui, vamos pegar a situação típica do Brasil em 2010, 2011, onde eu tinha excesso por demanda para o trabalho. Né? Ou seja, eu tinha um salário de 900 aqui, e aí você teve estímulos na economia que aumentaram a demanda. Né? Quando eu aumentei a demanda, de certa forma também eu gerei aqui um excesso de demanda para o trabalho. As empresas estavam ofertando aqui, as famílias estavam ofertando aqui, mas as empresas estavam contratando aqui. Como eu tinha dificuldade de contratar profissionais no mercado, eu aumentava o salário. Eu aumentava o salário para conseguir fazer as pessoas desistirem de horas de lazer, aumentava o salário, e aí, à medida que o salário ia aumentando, as pessoas iam aumentando a oferta de trabalho, né, querendo trabalhar por um salário maior, e ao mesmo tempo a própria demanda por trabalho diminuiria, porque algumas empresas não achariam que valeria a pena contratar naqueles novos valores. Né? Esse é o equilíbrio de mercado de trabalho. Ele é um equilíbrio de mercado como qualquer equilíbrio, é igual ao equilíbrio do mercado de maçã, é igual ao equilíbrio do mercado de energia elétrica, qualquer um. Né? É um mercado, portanto as forças de oferta e demanda funcionam ali, como funciona em qualquer mercado, e as soluções são análogas a qualquer outro mercado. Tá? Então, essa basicamente é o funcionamento do mercado de trabalho proposto pela teoria clássica, né?
É um funcionamento relativamente simples de se entender. É importante que, para se compreender isso, se compreenda como funcionam as leis de oferta e demanda de qualquer mercado. Tá? E então é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa videoaula, né? O prestígio de vocês. Eu vou deixar aqui, então, os vídeos sobre teoria da produção e lei dos rendimentos decrescentes, ou, eventualmente, para que vocês possam acompanhar as teorias. Vocês também vão precisar entender as teorias de excesso de oferta e excesso de demanda e como é que se corrigem, né? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima videoaula.